muito boa tarde a Boa todos tarde. acompanhando Boa tarde. estão conosco. Marcelo, Mona Lisa, é um prazer conhecer vocês. Eu estou ansioso pelo tema de vocês também, que envolve essas questões referentes à pandemia. E aí, eu queria cumprimentar vocês para vocês tirarem um tempinho livre nessa tarde, ainda terem esse problema com o Teams para poder compartilhar conosco. Eu agradeço em nome da Escola Legislativo e em nome do Grupo de Apoio à Adoção Oi Comene. Se a nossa amiga do Grupo de Apoio à Adoção, a Lucrécia, estiver conosco, que ela também estava tendo problema com o Teams, fica à vontade para fazer seus cumprimentos, Lucrécia. Se você não estiver, você faz no final também. Tá ali, pode fazer, fica à vontade, Lucrécia. Boa tarde a todos, né? Sou Lucrécia Gontijo, estou aqui representando o Grupo Oi Comene. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa Obrigada. tarde. Muito obrigado, prazer é nosso. Então, eu vou deixar a palavra com vocês podem ficar à vontade para se apresentar, iniciar o tema, eu já vou colocar os slides aqui para a gente engatar. Tá ótimo. Obrigada. Ótimo. Bom, eu sou o Marcelo, né, sou psicólogo, trabalho em serviço de acolhimento, né, serviço de alta complexidade, há aproximadamente 8 anos. Atualmente, né, sou psicólogo na comunidade Servos da Cruz, na Casa São João da Cruz, que é a casa dos meninos adolescentes, né? Ficou mudo? Ficou mudo? Oi, ouvindo? Oi, agora sim. Oi, ouvindo? Agora sim. Tá, vou repetir então. Meu nome é Marcelo. Não, isso deu para ouvir tudo. Deu para ouvir? Só no final que ficou mudo. Ah, sim, tá. Bom, como eu disse, né, estou como psicólogo na Casa São João da Cruz, né, na comunidade Servos da Cruz de São Damião, Casa dos Adolescentes. Né? Bom, deixa eu me apresentar para depois você começar, então, né? Meu nome é Mona Lisa, eu trabalho há quase 4 anos, né, no serviço de acolhimento institucional. Trabalho na Casa São Francisco e Santa Clara, que é responsável por acolher meninos, né, de 7 a 14 anos. Ótimo. Bom, nos foi aí dado a missão, né, a mim e a Mona Lisa, de falar sobre os desafios do cumprimento da medida protetiva de acolhimento institucional, né? Então, inicialmente, nós vamos estar falando, né, sobre, né, o que a gente tem encontrado enquanto dificuldade, enquanto desafio, né, para depois a gente também pontuar aquilo que a gente vem conseguindo, né, tá desenvolvendo de forma exitosa, né, com os nossos acolhidos lá na comunidade Servos da Cruz de São Damião, tá? Então vamos lá, né? Pode, por favor, passar o slide? Sim. Aliás, vou até comentar com vocês, tem um pequeno atraso no slide, então eu passo, demora aí uns 5 segundinhos até ele aparecer na tela. Então, é normal esse atrasozinho que vai acontecer. Ah, sim, ótimo. Então, inicialmente, o que, né, nós vivenciamos nesse momento da pandemia, né? O que nós temos vivenciado ultimamente é uma redução dos encaminhamentos de crianças e adolescentes para o serviço de acolhimento institucional. Então, né, claro que a gente, devido à pandemia, recebeu menos acolhidos, né? Então, o que a gente pôde perceber, né, até o momento, que foram aplicadas menos medidas protetivas em relação, né, aos outros anos, o que, né, a gente também ficou por entender, né, e está por entender, né, o que vem acontecendo com relação à aplicação das medidas protetivas, tendo em vista, né, que
a equipe técnica, né, toda a instituição vem desenvolvendo o trabalho, né, da forma como vinha já desenvolvendo antes mesmo da pandemia, né? Então, diante do fechamento das escolas e de outros espaços importantes para a construção de vínculos de confiança com adultos fora de casa, crianças e adolescentes ficaram ainda mais vulneráveis a diversos tipos de violência. Então, com a pandemia, né, nós sabemos, né, que as crianças passaram a estar mais próximas dos adultos, né, de outras crianças, né, e que isso, querendo ou não, a gente sabe que é um fator que, de certa forma, pode vir a trazer um pouco mais de situações de violência, né, de negligência, até de violação de direitos, né, e que isso, de certa forma, né, deve ser observado, né, por todos nós, já que as crianças estão ficando mais em casa, né, e aí não tem, por exemplo, o olhar, né, como eu vou colocar a seguir, né, o olhar, por exemplo, da escola, enquanto um órgão que é um termômetro, né, para a aplicação da medida protetiva, porque geralmente, né, as crianças que sofrem, crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência ou de negligência, né, tendem a, né, levar essas situações, por exemplo, o ambiente escolar, e aí, né, os professores, né, e a direção, aqueles que estão lidando com as crianças no dia a dia, é que vão estar acolhendo esse tipo de violação de direito, né, e encaminhando para os órgãos responsáveis, como, por exemplo, o Ministério Público, Conselho Tutelar, né, e para o Judiciário. Tá? Pode seguir, por favor. Bom, e aí, né, diante dessa situação, né, como é que nós, lá na instituição, né, estamos lidando com a questão da pandemia? Né? Distanciamento social. Logo quando, né, tivemos aí o início da pandemia, nós, enquanto equipe, né, nos reunimos para pensar em estratégias de como lidar, né, com essa questão do distanciamento social, né, tendo em vista que, né, temos cuidadoras que trabalham num regime de 12 horas por 36 e que elas vão, né, para suas casas, têm contato com seus familiares, com seus filhos, né, e no outro, né, e aí após 36 horas vão estar retornando para a instituição. Então foi uma questão que a gente, né, se deparou e ficou muito preocupado. Poxa, mas, né, como que nós vamos fazer com isso? Né? Inicialmente a gente falou, olha, minimamente, né, a gente tem que reduzir esse contato físico, né, das cuidadoras com os meninos. Contato físico no sentido do abraço, né, do aperto de mão, de às vezes, né, fazer um afago, e, né, o que é muito difícil, né, a gente ainda assim tem que orientar os meninos a estarem se policiando mesmo, né, porque muitas das vezes eles esquecem e querem dar um abraço, né, às vezes num momento de alegria, de euforia, querem dar um abraço, querem dar um beijo, e a gente tem que fazer essas orientações, né, de que isso traz risco. E, né, também para as cuidadoras isso foi difícil, né, porque essa proximidade, né, entre as cuidadoras, né, e os acolhidos, né, é uma proximidade muito grande. E isso para elas também teve um impacto, né? Claro que também, né, não só entre cuidadoras e acolhidos, mas também entre os próprios acolhidos. Né? Muitas vezes os meninos eles têm, né, essa necessidade de ter esse contato mais próximo e a gente tem que orientar, olha, né, tem que estar mais distante, né? Não dá para ficar muito próximo e vamos respeitar isso. Além disso, né, os novos hábitos de higiene e de limpeza. Nós, então, passamos a adotar na instituição, né, as medidas de higiene e limpeza, né, uma medida até muito bacana, até bem interessante, é que os meninos, ao servirem, né, o alimento, por exemplo, no refeitório, a gente pede para que eles, né, antes lavem as mãos, né, para que eles façam a asepsia e aí eles coloquem a máscara para estar servindo, né? Isso é muito importante, que às vezes a gente pensa que pode ser só um detalhe ou algo nesse sentido, mas que é de suma importância, né? Tendo em vista que são muitos acolhidos, né? São muitas pessoas que estão ali no dia a dia, né? Cuidando dos meninos. Uma outra medida, né, foi o afastamento da família e de demais pessoas com quem eles possuíam um vínculo fora da instituição. Então, né, os meninos que às vezes
estavam em processo de fortalecimento de vínculos, né, ou que às vezes estavam para iniciar, né, tiveram que, no início da pandemia, né, ter essa ação suspensa. Né? Por quê? Porque a gente não sabia, né, como é que os familiares estavam lidando, né, com a pandemia, né? Se eles estavam respeitando, né, o distanciamento, se eles estavam seguindo os protocolos, né, propostos pela vigilância sanitária e pelos órgãos de saúde. Então, a gente, no início da pandemia, resolveu suspender aí, né, esse fortalecimento de vínculos até que a coisa pudesse né, tomarem um outro rumo. É claro que também, né, a gente tomou essa medida, claro que em conjunto e discutindo muito com o Poder Judiciário, com o setor técnico psicossocial, né, para pensar mesmo na melhor estratégia, né, porque, de fato, nós não queríamos e não queremos, né, que os nossos acolhidos, né, venham aí a contrair coronavírus, né, e nem as pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia com eles. Então, a gente tomou essa medida no início, né, o que para eles, né, houve um impacto muito grande, né, porque eles que até então tinham um convívio, né, social, né, comunitário, com aqueles que tinham possibilidade de fortalecimento de vínculo com familiares, né, acontecia de, né, determinado tempo, passaram a não ter, né, às vezes sair para passeio, né, que é algo que os meninos gostam muito, né, com os padrinhos afetivos, e aí eles tiveram que ter esse suspenso, e para eles isso foi muito difícil, né, mas é claro que aí né, nós tivemos que reinventar, né, o acolhimento institucional, tivemos que reinventar né, o nosso modo de estar cuidando, né, de estar prestando aí, né, essa assistência para os meninos e também para os cuidadores, né, que também necessitavam aí, né, do nosso cuidado frente a essa situação de pandemia. Então foi algo, né, e tem sido algo bem desafiador, né, mas que a gente tem pensado, né, a dia a dia em estratégias de como lidar, né, com esse acolhimento de uma forma mais leve para os meninos, né, e também para aqueles que estão trabalhando ali, né. Pode passar, por favor. Ausência de visitas na instituição. Essa foi uma outra medida, né, que nós tivemos que adotar, né. É claro que para lidar com essa situação da pandemia, né, e também para seguir os protocolos né, preconizados aí pelos órgãos de saúde, né. Foi e tem sido muito difícil, porque né, geralmente as pessoas que querem, né, às vezes desenvolver ou né, tinham grupos até que desenvolviam ações na instituição, tiveram que né, ter suas atividades suspensas até né, a gente caminhar aí, né, na vacinação e também né, na forma de lidar também com a pandemia. Então, a gente teve as visitas suspensas, né, tanto de familiares quanto daquelas pessoas que às vezes iam para desenvolver alguma atividade, ou também para aquelas que iam fazer algum tipo de doação, né, e que às vezes gostariam mesmo de ter esse contato com os meninos ali, mesmo que né, rapidamente. Mas a gente teve que suspender. Dificuldade de promover encontros dos acolhidos que possuem irmãos em outras instituições. Então, o que aconteceu? No início, né, nós tínhamos irmãos que estavam né, institucionalizados nos Servos da Cruz e em outras instituições. Então, como promover né, esse fortalecimento de vínculo entre os irmãos? Nós também ficamos um pouco receosos né, quanto a esse encontro, mas depois né, nós vimos que se os meninos né, estavam nos Servos da Cruz né, e as outras crianças ou adolescentes estavam na outra instituição, né, a gente falou, bom, vamos estar aí promovendo esse encontro de uma forma né, a tomar os cuidados necessários, né, a estar usando a máscara, né, a passar o álcool em gel. Né. É um pouco até difícil essa situação, porque
né, os meninos, logo no início, estavam ainda se acostumando, né, com o uso de máscara, e claro que também, né, das outras instituições, a gente crê que eles também, né, estavam se acostumando, então foi um pouco complicado. Mas, com o tempo, a gente foi conseguindo se adequar e esses encontros, né, foram possíveis ser acontecidos, assim como tem até hoje, né, acontecido. Ausência de projetos sociais. Os meninos, né, antes do início da pandemia, né, eles participavam de alguns projetos sociais, né? Eles estão, né, matriculados, por exemplo, em alguns projetos sociais que estavam acontecendo fora da instituição, e aí, né, com a pandemia, a gente teve que suspender a ida, o que, de certa forma, né, foi muito impactante para eles, porque, né, por exemplo, eles fazem aula de dança, né, e a aula de dança para eles, né, eles ficarem sem ir, né, à escola de dança foi muito difícil, né, mas ainda assim, né, os próprios meninos, né, se reinventaram nessa ausência aí, por exemplo, dos projetos sociais, até, né, mais à frente a Mona Lisa vai colocar, que eu acho que foi uma estratégia muito exitosa, né? Fechamento das escolas. Né, com o fechamento das escolas, né, e os meninos, né, estarem na instituição, né, de acolhimento, né, eles também sentiram muito essa falta. Né? Inclusive, nós recentemente conversávamos sobre o retorno, né, das aulas, e aí, né, pensando até como, né, os nossos meninos vão estar aí se portando, por exemplo, com esse retorno às aulas, né? Porque são quase 1 ano e meio, né, sem aulas presenciais, e aí a gente ficou, bom, né, a gente espera que esse retorno às aulas seja, né, tranquilo, mas, né, o fechamento das escolas trouxe, sim, um prejuízo para os meninos, né, acho que não só para os que estão institucionalizados, mas, né, para todas as crianças e adolescentes, né, que hoje devem estar aí, né, cursando ensino remoto, ou seja, por PETs. Né? Isso tudo, né, a gente percebe, né, que trouxe muitos prejuízos na garantia da convivência comunitária. Né? O fechamento da escola, né, a ausência de visitas, né, na instituição, né, a ausência, né, do passeio, né, dos meninos, do contato deles até com os projetos sociais, isso tudo trouxe prejuízos na garantia da convivência comunitária, mas que foi né, algo trabalhado com os meninos, né, de uma forma até bem bacana, bem, né, que nós, né, temos, como eu coloquei, a cada dia pensado em como diminuir mesmo esse impacto, né, sobre os meninos do isolamento social. Né? Pode passar, por favor. Bom, agora, como eu coloquei, né, a Mona Lisa vai colocar um pouco sobre esse novo olhar do serviço de acolhimento, né, como a gente vem pensando, né, a nossa prática diária, né, como reinventar aí esse acolhimento. Bom, o Marcelo colocou, né, sobre as medidas que nós tomamos, né, diante da pandemia, mas que se tornaram para nós também grandes desafios, né, porque nós já não temos tanto para oferecer para os acolhidos, né, em matéria de visitas, muitos familiares, né, acabam sendo proibidos de visitar, né, judicialmente, tem alguns que já não têm essas visitas mesmo, então o que resta são os passeios, né, passeios na casa de padrinhos, os projetos, todas essas atividades acabam sendo formas de um carinho que a gente pode oferecer, né, para os nossos acolhidos.
E nesse período, né, da pandemia, foi um grande desafio para a gente lidar com todas essas questões, o afastamento da família, o convívio com a sociedade, com a comunidade, né, a ausência dos projetos, a ausência da escola, que é a maior forma, né, de socialização que eles têm, é na escola, né, onde fazem amigos, onde tem essa proximidade com outras pessoas, né, que não são da casa de acolhimento. Então, foi um grande desafio para a gente o que fazer, né, nesse momento. Porque quando a pandemia começou, a gente pensou que era pouco tempo, né? Todos nós achamos que a gente ficaria 3 meses em casa, que isso passaria logo. E quando a gente viu que não seria assim, né? Que era algo além, duradouro, que a gente não tinha noção de quanto tempo duraria, né? Nós tivemos que ter um novo olhar para o serviço de acolhimento, né? Então, nós começamos a nos reinventar. Não sabíamos, né, aonde chegaríamos, né, e quais práticas dariam certo, mas nós fomos, assim, conforme foi seguindo, né, esse distanciamento, a escola não voltava, né, então nós tivemos que encontrar outras formas de trabalhar com os acolhidos, porque o serviço de acolhimento ele não para, né? Ele continuou acontecendo e a gente teve que inovar. Então, né, algo que a pandemia nos trouxe, né, que esse período de 2020 nos trouxe de positivo, foi que a gente passou a ter um acompanhamento mais próximo, né? A equipe técnica dos acolhidos, não só a equipe técnica, mas como a coordenação e os demais funcionários, porque acabou que eles passaram a ficar o tempo todo em casa, né? E antes eles tinham a escola de manhã ou à tarde, eles tinham projetos, né, que eles participavam. Então, às vezes, era muito curto o período que eles ficavam na casa de acolhimento. E se para uma família, né, com seus filhos em casa, né, já foi muito difícil passar esse período, né, do distanciamento, pensa para nós que na época estávamos com mais de 20 acolhidos, né, juntando as duas casas. Então, foi um desafio muito grande pensar o que fazer, né? O que a gente podia fazer com esses meninos, o que a gente podia trabalhar, né? Talvez aproveitar esse período para fazer algo. E foi realmente assim, a gente foi criando, né? Fomos descobrindo algumas estratégias que foram dando certo. E hoje a gente olha para trás e vê que o ano de 2020, na verdade, foi muito produtivo. Nós já desenvolvíamos grupos, né, com os acolhidos, porém, como eles tinham muitas atividades durante o dia, né, durante a semana, às vezes era até complicado de trabalhar com eles todos juntos. Então, a gente passou a desenvolver grupos temáticos, né, tanto nós psicólogos como as assistentes sociais da instituição, abordando temas atuais e importantes, né, a serem discutidos. Trabalhamos muito, né, a questão do preconceito, né, que é algo que não deixa de estar em alta, né, ainda é muito recorrente no nosso país o preconceito, tanto racial, homofobia, transfobia, dentre vários outros. Eu lembro que teve um dia que eu levei uns 16 tipos de preconceito para trabalhar com eles e eles falavam, nossa, tia, eu não conhecia, eu não sabia, né, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, né, eles veem na televisão muitas notícias, né, de pessoas que foram agredidas, até pouco tempo estava passando uma novela, né, que tinha uma jovem que se descobriu transexual, então eles perguntavam, nossa tia, tem uma menina na novela, ela sofre muito, né, então foi muito interessante poder trabalhar em grupo, né, a gente teve a oportunidade de aproveitá-los mais em casa para esse tipo de serviço mesmo. A gente conseguiu fazer, né? Porque eles se encontravam todos em casa, era mais fácil ter horário disponível e reunir todos, né? Pode passar, por favor.
Bom, a gente tem 2 educadoras sociais na instituição, né? E antes da pandemia, elas estudavam com os meninos as dificuldades que eles tinham na escola, né? Não era só fazer o dever. Na verdade, o dever eles sempre fizeram com as cuidadoras, mas eles tiravam as dúvidas, né, nos horários de estudo com essas 2 educadoras sociais. No período da pandemia, elas também tiveram que reinventar, né, uma nova maneira de como eles estudariam, porque a escola passou a enviar as apostilas, né, as PETs, para eles realizarem na instituição. Então, elas criaram horários, né, para horários e turmas. No início, assim, a gente foi testando, né, quando eu digo a gente, porque a gente opinava, né, tenta assim, depois elas viram que a melhor solução era colocar realmente as turmas nos horários das escolas, né? Quem estudava de manhã era de manhã, quem estudava à tarde ia estudar no período da tarde. Então, todos os dias eles vão para a sala delas com horário marcado, né? Fazem as PETs e depois também eles têm o horário de estudo com as cuidadoras, que seria o horário do dever. Então, a gente, né, fez isso para que eles não perdessem o ritmo, né, da escola. E, inclusive, elas acabaram criando atividades diferenciadas, né, contendo jogos, brincadeiras, atividades físicas, né, toda sexta-feira elas criaram, né, a sexta-feira diferente lá, então toda sexta tem uma atividade diferenciada, que inclusive fazia parte, se eu não me engano, da atividade física da escola, né, e elas acabaram reinventando isso, né, criando novas estratégias para que as crianças e os adolescentes não perdessem o gosto, né, e continuassem com interesse pela escola. E o que a gente percebeu foi que eles passaram a ter um interesse até maior, porque a maioria, né, vem de casa e não tem quem estude com eles. Uma queixa que a gente escuta muito dos acolhidos é que eles não têm quem ensina o dever. E como as educadoras estão lá disponíveis para isso, né? E também, assim, são especializadas, tem toda uma maneira, às vezes, didática, né, de poder ensinar, foi muito bom, eles desenvolveram bastante, porque elas faziam as atividades junto com eles, né, que vinham da escola, já tiravam as dúvidas, e depois ainda dava alguma atividade para eles executarem com as cuidadoras, focando nas dificuldades deles. Os horários com elas são geralmente em grupos pequenos ou individuais, focando nas dificuldades de cada um. Então, com isso, a gente viu que eles tiveram um crescimento, uma melhora muito grande na escola, né? Em questão de capricho, de caderno, né? E mesmo nas dificuldades maiores que eles tinham, ou com a matemática, ou com o português, leitura. Então, a gente viu que tudo isso acabou melhorando, né? Pode passar, por favor. A gente também conseguiu organizar alguns eventos na instituição, como, por exemplo, né, recentemente fizemos uma festa junina, foi apenas entre os funcionários e os acolhidos, foi, inclusive, planejado pelas educadoras sociais também, e acabou virando uma festona, assim, foi muito gostoso, né? A gente nem imaginava que eles se divertiriam tanto, e todo mundo se caracterizou, enfeitamos a instituição, né? Tudo conforme uma festa junina mesmo tradicional, e a gente viu que eles se divertiram bastante. A gente pôde perceber que os vínculos, né, entre nós e eles acabou se estreitando como uma família mesmo, né? Por passarem esse tempo maior, né, um tempo prolongado com a gente, acabou que foi bom nesse sentido, porque eles se vincularam mais, passaram a se abrir mais, né, a confiar mais na gente. Então, por esse lado, foi até positivo.
A gente tem acolhidos, né, que fazem aula de dança na Escola Rose Ballet e num projeto Fazendo Arte também. E com a pandemia, esses projetos foram suspensos. E dois acolhidos que já faziam aula há mais tempo pediram. Pessoal, parece que caiu o sinal da Mona Lisa, deve ser a internet que travou. Oi? Seu sinal caiu, Mona Lisa, parece. Você estava falando e cortou. Até onde que eu falei? Você falou dos meninos que estão fazendo aula de dança na Escola Rose Ballet e que promoveram, né, dois acolhidos promoveram o festival, isso na instituição. Tá. Então, eles acabaram. A gente não imaginava que seria uma coisa tão grande. Quando eu vi eles ensaiando, eu pensava que seriam umas 2 danças, né, como apresentação. E eles fizeram tudo sozinhos. A gente passava, via eles ensaiando, e aí promoveram um festival, né, apenas com nós da instituição para poder assistir, e chamaram alguns professores do Rose Ballet, bem poucos, porque a gente ainda estava num período do ano passado que, né, estava bem restrito. Então, com todos os cuidados, eles pediram para que chamasse esses professores para poder assistir, e acabou que foi um festival, assim, com muitas apresentações, com números muito bem apresentados, né? Foi lindo de se ver o que eles conseguiram organizar entre eles. Então, assim, foi surpreendente. Inclusive, os dois que ensinaram, né, demonstraram muita maturidade, podendo fazer isso para os mais novos, né? A gente viu que eles cresceram com isso. Então, foi muito interessante. Pode passar. Nós, né, da instituição, contamos com diversos parceiros que estão sempre nos ajudando, né? Trazendo algumas possibilidades para a gente também. E um dos parceiros é a equipe do Acolher, né, da UFSJ, e eles contribuíram com algumas atividades no ano passado também, né, enviavam atividades por vídeo para a gente, para serem trabalhadas com os nossos meninos, também foi muito, muito interessante. Inclusive também, né, o Anderson é nosso parceiro, né, com o grupo de apoio à adoção. Ele também, né, o ano passado, acho que foi no ano passado mesmo, na Semana das Crianças, que ele levou as crianças para um sítio. Foi muito legal também, porque o que a gente, né, passou a pensar? Não podíamos sair de lá. Mas como nós mesmo, com os meninos, já convivemos todos os dias, se eles fossem para algum lugar que fossem apenas eles, né, todos juntos, não teria problema. Então, a gente, né, até conversou isso um dia com o Anderson, e ele nos propôs de levá-los, e deu certo, foi muito legal. E também a gente tem vários padrinhos, né, que colaboram, que buscam os meninos, né, uma vez por mês, geralmente, e levam para passar um final de semana nas suas casas. E tem alguém que está com um áudio aí ligado, que eu escutei minha voz de volta. E aí esses padrinhos, né, nesse período também não podiam levá-los. E aí os meninos começaram a pedir, estavam com saudade, né? Os padrinhos também perguntavam quando é que eles poderiam levá-los. E a gente teve a ideia dos meninos gravarem vídeos para eles, né? Além de videochamadas, que às vezes já faziam, mas eram poucos. Então a gente teve a ideia de pedir para os padrinhos gravarem um vídeo, né? Cada um deles. E até os doutores palhaços também gravaram para a gente. E eles enviaram, e teve um dia que a gente fez quase um evento para mostrar esses vídeos, né? Reunimos todos os meninos, e foi bastante emocionante, assim, todos ficaram muito felizes, né? Recebendo as mensagens, teve pipoca, então a gente acabou criando algumas estratégias, né? Para que suprisse um pouco a carência desse período. Pode passar.
A gente também, né, recentemente, tivemos a ideia de um projeto, pensando que os nossos acolhidos, todos já estão adolescentes, né? A gente agora, no momento, apesar de acolhermos a partir de 7 anos, nós só temos meninos agora a partir de 12 anos, né? O mais novinho agora já completou 12. Então, nós temos que pensar bastante no futuro deles, né? Na inserção no mercado de trabalho, né? Na autonomia. Então, nós tivemos a ideia de fazer algumas visitas a empresas, né? Para eles conhecerem o mercado de trabalho, terem um olhar, né, do que gostariam de fazer, dos interesses, das vocações. Então, nós conseguimos algumas empresas, apesar de ainda estarmos nesse período, né, de distanciamento, com todos os cuidados, é claro, a gente conseguiu levá-los a algumas empresas já para conhecer o trabalho, né, e ver o que desperta neles, né, gostaria de trabalhar com isso ou não. E está sendo bem bacana também, né, nós levamos eles para conhecer um frigorífico. Nós levamos eles recentemente na Iglu, né? Essa semana, inclusive, na fábrica. Então, eles estão bastante interessados. A gente conseguiu também, né, um projeto, uma parceria com o projeto Pátria Voluntária, que é um projeto do governo federal em parceria com o Banco do Brasil. É um projeto que incentiva o voluntariado, né? E esse projeto nos possibilitou a compra de novos instrumentos de trabalho, bem como levar alguns convidados à instituição, né? Realizaram workshops, oficinas, dentre outras atividades para os acolhidos. Então, assim, foram algumas atividades diferentes que a gente não tinha antes, né? Passamos a descobrir nesse período, nós não passamos a redescobrir, né, reinventar esse serviço de acolhimento. Pode passar. Bom, além dessas ações, né, dessas ideias que a gente conseguiu nesse período, nós também, apesar, né, do Marcelo ter falado que no início, né, no ano passado, as visitas tiveram que ser suspensas, alguns acolhidos que estavam em aproximação, né, passou um período sem encontrar com as famílias, mas, como eu disse, né, o serviço ele não para, o acolhimento ele continuou, né, nós continuamos trabalhando normalmente, né, e os meninos estão crescendo dentro da instituição, né, nós não temos tempo para esperar esse período passar, mesmo porque não sabíamos até quando iria, né, essa pandemia se estendeu muito mais do que a gente imaginava. Então, a gente continuou com as aproximações, né, após algum tempo, mesmo tomando todos os cuidados, e a gente pensou o quê também? Nós, funcionários, a gente vai e volta para casa. Então, a gente tem o risco de levar também, né, o vírus para os acolhidos. Claro que a gente passou a tomar um cuidado muito maior, né, para evitar que isso acontecesse, e Deus nos abençoou que praticamente ninguém da instituição, né, teve esse contágio, se eu não me engano, umas 2 pessoas apenas, e foi assim, graças a Deus até agora, a gente passou bem, né, nessa pandemia. E então a gente teve que continuar esse trabalho, e às vezes, né, os meninos iam para suas casas, a gente pedia para a família tomar bastante cuidado, né, os que estavam em aproximação, e a gente conseguiu alguns retornos, né, para a família de origem, ou encaminhamentos para a família extensa, mantendo esse trabalho sistemático com as famílias, mesmo que por vezes foi por telefone, por videochamada, às vezes tínhamos que fazer visitas, né, então a gente, se iam 2 técnicos, a gente tentava ir só 1, ou se iam 3, passou em 2, e às vezes a gente nem entrava na casa, nem conversava num lugar mais aberto, já fiz visita até na varanda, mas
foi a forma que a gente encontrou de continuar, né? E acabou dando certo, porque teve vários acolhidos que retornaram, né? A gente iniciou o ano passado, acho que com mais de 20 acolhidos nas duas casas, e atualmente estamos com 10, né? E também nos empenhamos bastante nos encaminhamentos para adoção, pensando, né, que os meninos estão ficando adolescentes, alguns já estão chegando à maioridade, então a gente vendo essa realidade, não queremos que isso continue. Então, algo que a pandemia nos ensinou foi trabalhar muito pela internet, né, de forma online, e isso nos fez sair um pouco do município, buscar por adoções, né, através dos grupos de busca ativa, para encontrar em outros lugares, se a nossa cidade não tiver pretendentes com o perfil, né, dos acolhidos. E acabou que a gente teve bastante êxito nisso. Né, o ano passado, né, no início desse ano, a gente teve alguns encaminhamentos para famílias de outros municípios, até de outro estado, né, e que estão dando muito certo, né, e encaminhamentos de adoções tardias, né, grupos de irmãos com 11, 12 anos, adolescente de 13 anos, adolescente de 14 anos, né, eu vou falar aqui de um grupo de irmãos específico que a gente conseguiu colocação em família substituta para todos eles, né, um grupo de 7 irmãos, então a gente conseguiu esse êxito no trabalho, pensando que a gente não podia parar. Então, né, com todo o cuidado que a gente precisou ter, nós mantivemos as visitas, sim, as visitas nas residências, né, as visitas das famílias às vezes ficavam um pouco mais difíceis, porque eles teriam que ir à instituição, né, mas acabou que apesar desse momento, foi um ano que a gente conseguimos muitas vitórias, né, aí nessas colocações em família substituta e reintegrações familiares. Pode passar. Bom, foi pedido, né, que a gente trouxesse uma tarefa para discussão, né, para discutir. Eu não sei se era essa a ideia mesmo, mas a gente trouxe um caso para que vocês pudessem participar, né, e pensar junto com a gente, né, sobre a solução, o que poderíamos fazer. Então, vou contar esse caso para que vocês possam pensar junto conosco. No início do ano de 2020, né, em período em que a pandemia se espalhava pelo mundo, um grupo de 7 irmãos foi encaminhado para o acolhimento institucional. Desse total, 2 adolescentes e uma criança foram acolhidos na entidade em que nós atuamos. As demais crianças, né, desse núcleo foram encaminhadas a outra instituição devido às idades e sexo. A nossa instituição só acolhe meninos, né? Então, e de 7 a 18 anos, né, nas duas casas. Então, os irmãos mais novos foram encaminhados para a Casa Santa Isabel, né, que é uma instituição também aqui de Divinópolis. Os irmãos mais velhos, com idade entre 11 e 15 anos, já haviam passado por 4 acolhimentos institucionais anteriores. E nesses 4 acolhimentos, eles acabaram retornando para a família de origem, em outro momento foram encaminhados para a família extensa, porém não houve êxito. Pode passar. Por último, eles foram entregues à guarda dos tios paternos dos irmãos mais novos, porque os 3 mais velhos eram filhos de um pai, né? E os mais novos de outro. Então, nem os mais novos, nem tampouco os mais velhos tinham vínculo com esses tios, né? Eles iniciaram uma aproximação, disseram do interesse em pegar a guarda de todos, que é algo, né, de se pensar mesmo por quê, e acabaram conseguindo, né? Trouxeram eles de outra cidade, eles moravam na época, se eu não me engano, em Betim, e eles vieram foram para Ermida e posteriormente vieram para Divinópolis com esses tios.
e mais uma vez eles tiveram seus direitos violados, né, vivenciando diversas situações de negligências, abusos físicos, psicológicos, várias exposições ao risco, né. Então foram novamente retirados dos guardiões e entregues ao serviço de acolhimento. Foi realizado, né, por nós técnicos, um novo estudo da família de origem. Nós realizamos visita no período de pandemia, inclusive, né, que foi o ano passado. Tanto aqui em Divinópolis, nós fomos até Betim visitar também, né, os genitores. Nós fomos atrás de qualquer pessoa da família que tivesse interesse em assumir a guarda, mas também avaliando se havia possibilidade, né, e perante a impossibilidade, né, de retornar ao convívio da família, né, nós vimos que realmente não havia como, né, mesmo porque no processo já tinham vários estudos desfavoráveis a essa reintegração, porém acabaram entregando por diversas vezes eles à família novamente. Então, considerando, né, esse histórico que já era recorrente das violações de direitos desses grupos de irmãos, nós decidimos por encaminhá-los para adoção. Pode passar, por favor. Nós decidimos, né, junto ao técnico do setor psicossocial do Fórum, né, da Vara da Infância, solicitarmos, né, na verdade, a gente não encaminha, a gente pede, né, ao juiz para que encaminhe esses 7 irmãos para adoção, inclusive porque os tios haviam pleiteado a guarda novamente, né, por mais que eles não cuidaram, né, e exporam esses meninos a diversas violências, eles ainda queriam a guarda de volta. Então, a gente, né, acabou que várias pessoas se comoveram com esse caso e eles foram, né, encaminhados para a família substituta. Né? Eu trouxe uma questão para discussão, que seria o que fazer, né, para que todos esses irmãos sejam encaminhados a novas famílias, considerando que se trata de adoção tardia, no caso dos 3 mais velhos, e visando que o vínculo entre eles prevalecesse, né? Porque como eles foram muito negligenciados, os mais velhos cuidavam dos mais novos, então eles tinham bastante vínculos. Quando foram acolhidos em 2 instituições diferentes, né, na nossa e na Casa Santa Isabel, a gente promovia encontros entre eles, até porque logo no início a gente viu que não seria possível mantê-los afastados. Os mais novos ficaram muito tristes, os mais velhos pediam muito, né, para ver os irmãos. Então, a gente passou a promover encontros semanais e era um momento de muita alegria quando eles se encontravam, né, era emocionante. Então, a gente teve que pensar numa adoção para esse grupo, né, grande de irmãos, mas que mantivessem o vínculo, né, então, né, vou propor aí essa discussão para vocês, o que fazer. O que vocês acham, né, que foi feito, já foram encaminhados, mas para a gente tivesse êxito, né, nesse encaminhamento. Bom, é isso, né? Acho que a gente pode abrir agora para discussão, para perguntas, né? Podem ficar à vontade. Pessoal, eu vou interromper aqui o compartilhar. Eu não vou interromper, não. Eu vou deixar a pergunta na tela para o pessoal continuar lendo a pergunta, né? Para o pessoal não esquecer qual que é a pergunta. Deixa eu consertar aqui. Pronto, perfeito. Primeiro, vou passar para o pessoal a palavra-chave, que é convivência. A palavra-chave dessa palestra é convivência. A lista ainda está fechada, daqui a pouquinho eu abro. Tem alguns comentários, mas eu queria, pessoal, já que tem atividade, né, para vocês responderem, quem quiser participar, levanta a mão, ou se não, liga o áudio e chama a gente para poder participar por áudio, para poder falar um pouco desse caso, ou também da palestra em si, de todo o assunto, mas fiquem à vontade para participar com a gente, e aí eu vou passar alguns comentários, enquanto o pessoal aí cria coragem de participar. Pessoal, ó, vamos criar coragem de participar, tá bom? Comentário da Shirley é que tem criança que não quer mais voltar para a escola por causa do período de pandemia, né? Que fala que não precisa, que se ficar tanto tempo fora, podem ficar mais. Ela falou, verdade.
Inclusive, os nossos meninos, às vezes, né, eles têm falado que não querem voltar para a escola, que teve é muito engraçado ele falou que na escola tem o vírus, aí a gente falou, mas aqui também você corre o risco de pegar. Então, algo que a gente, inclusive, já tem feito é treiná-los, né, usando a máscara. Por quê? Como a gente pensou, né, eles estão na casa deles, a gente não vai fazer eles usarem máscaras todos os dias, né, em todo momento lá. É nós que estamos entrando na casa deles, né? A gente não usa máscara dentro de casa. Então, a gente pensou que a gente não faria isso com eles, nós usaríamos, nós né, trabalharíamos essa prevenção, né, algo que a gente teve que evitar foi muitos abraços, né, que eles gostam muito de abraçar, são muito carentes, mas a máscara a gente não fez eles usarem o tempo todo. Agora, como as aulas já estão quase voltando, a gente tem treinado eles, né, para que quando forem nos atendimentos usarem máscara, nos grupos, né, para servir a comida, quando vão na capela fazer orações, né, que é o momento que eles se juntam mais. Então, a gente tem trabalhado isso, né, e falar bastante que eles vão voltar para a escola, que é um meio de convívio também, né, que eles vão acabar gostando, mas a gente escuta isso lá também, que não vão voltar mais. Já tá ligado meu áudio. Complicado esse período, né? Todo mundo fica muito, sabe, desorientado do que fazer. E eles que ainda estão numa situação vulnerável, aí essa questão de estar desorientado ainda é maior ainda. Se nós temos essas questões em todos esse momento, né? Como que vai ser a vida, o trabalho? Imagina eles. Com certeza. Comentário. Posso continuar? Bom, tem um comentário da Débora, falou que o grupo de apoio à adoção dela está desde o início da pandemia sem poder ir aos abrigos que eles dão assistência, que é muito difícil para eles, ficam ainda mais isolados. Em um abrigo, segundo ela, em um abrigo nós conseguimos montar uma sala de estudos com um computador que está sendo de grande ajuda. A Nilza falou, não querem voltar mesmo, também não querem fazer o PET, estão dando aí vão dar mais trabalho, né? Depois ao voltar, né? Definitivo. As nossas PETs, a gente teve bastante sucesso com os meninos. No início, alguns, às vezes, não queriam fazer, né? Principalmente os mais velhos, já estavam enrolando. Inclusive, elas criaram uma estratégia, né, as educadoras, de fazer uma competição. Quem tivesse na frente com as apostilas em dia, iriam ganhar um passeio, né, uma surpresa, e ia ser apenas para um, apesar que a gente tem a política, né, de que o que é para um é para todos, mas quem tivesse na frente ia ganhar um prêmio. E teve um acolhido que se esforçou muito, e ele foi levado, né, para comer um sanduíche que ele pediu, ele ficou todo feliz, e aí todos começaram a se esforçar muito para entregar em tempo. Deixa eu abrir aqui meus comentários de novo. Gravação em um dispositivo, comentário no outro, para não perder nada. A Débora aqui está respondendo a pergunta. Ela falou o seguinte: sobre a pergunta, já tivemos casos bem-sucedidos de adoção por famílias de cidades próximas que se propuseram a manter o vínculo. No caso da Débora, era um grupo de 6 irmãos e deu tudo certo. Pessoal, quem quiser participar também sobre a pergunta, sobre esse caso, discutir esse caso, às vezes, mesmo que você não tenha, porque eu vou ser sincero, eu acho muito complexo o caso em si, eu não sei como que eu buscaria a resolução. Então, a dica para o pessoal também, mesmo que você não saiba também, quiser participar, comentar o caso, fica à vontade, participa com a gente. Sim. Mas aí tem aí o comentário da Débora falando sobre um caso parecido. É realmente um caso complexo, né? E é importante pensar que o mais velho, eu não sei se agora que ele completou 15 anos, Marcelo, ele já tinha? Não, ele completou 15 anos. Agora, né? Ele completou 15 anos. Todos já, assim, muito sofridos por diversas situações, né, que já haviam passado, e a gente temia que esses tios
conseguissem retomar a guarda, apesar de todos os relatórios, né, que foram enviados para o fórum, eles estavam até com advogado, então a gente ficou preocupada mesmo, né, de encaminhá-los o mais rápido possível. Deixa eu ver aqui se o pessoal está comentando mais. Pessoal, vamos comentando, não deixem de comentar, a participação de vocês é muito importante. Teve uma pessoa que concordou com, acho que eu não estou vendo aqui pelo celular, mas a pessoa concordou com o comentário da Shirley, se não me engano. A Nilza comentou o comentário da Shirley. Acredito que era sobre deixa eu achar aqui, sobre a questão. Nossa, tá difícil achar os comentários. Sobre a questão de. Que a Shirley tinha feito um outro comentário falando. A Nilza falou primeiro que tem algumas crianças que os pais apoiam, no caso de não querer estudar e fazer os PETs, etc. E a Shirley, será que esses pais não têm estrutura para educar? Que muitos não têm, infelizmente, né? É o caso dos pais ajudarem nas tarefas do PET, né? Sim. Sim. Tem essa dificuldade também. O que a gente viu, né, inclusive, foram poucas crianças acolhidas nesse período, né, foi esse grupo, o ano passado, de 7 irmãos, que, na verdade, para a nossa instituição foram 3, e no início desse ano teve um outro acolhimento, foi só esses, né, Marcelo, nesse período? Isso, foram só esses. E o que nós vimos, né, é que eles estavam totalmente, assim, desligados da escola, com bastante defasagem, né, por não terem pessoas que fizessem esse trabalho junto com eles, né, que ajudassem no dever. Até os que vieram, né, o ano passado para a instituição, havia pouco tempo que a pandemia tinha se iniciado, né, mas mesmo assim eles apareceram com bastante defasagem escolar. O que foi acolhido esse ano, ele já não frequentava a escola, mesmo no período que ainda tinha aulas, ele não entregava os trabalhos no período que tinha que entregar, né, as PETs, ele falava que não dava conta, ele inventou até um problema de vista, mas, na verdade, né, com o tempo, ele contou que é porque ninguém ajudava ele. E lá na instituição, como agora ele tem esse apoio, ele tem gostado de estudar, né? Ele melhorou a letra, ele mostra a gente as atividades que ele faz. Então, a gente viu, assim, o quanto que é importante mesmo, né, ter esse suporte. Faz toda a diferença, né? E criar horários, fazer esse ritmo, né, de estudo, não deixar que isso se perca, porque às vezes o que pode muito ter acontecido, né, com as famílias em casa, é que isso foi se perdendo, e a partir do momento que a criança ou o adolescente, ela perde, né, essa rotina, depois fica difícil retomar novamente. É igual no período de férias, né, que algumas crianças passam as férias sem olhar para o caderno, é só diversão. E aí, quando vai retomar as aulas, fica complicado, algumas não querem ir, até que entra no ritmo novamente é difícil. Então, né, fica uma dica aí para as pessoas, né, que estão em casa, sei que não é fácil, né, principalmente para as que trabalham fora, mas criem horários, né, não deixem essa rotina se perder, porque quanto mais é trabalhado isso, né, no dia a dia, senta junto, né, estuda, tira as dúvidas, né, talvez crie isso também, né, uma estratégia de, se você terminar no dia certo, eu vou te levar para um passeio, né, não é dar presente, mas é fazer alguma coisa gostosa que a criança ou o adolescente queira. Então, talvez isso aí pode ser uma estratégia para vocês também. Tem uma outra questão que é da própria evasão escolar, né, que eu acho que a gente tem que observar, que acontece devido à negligência mesmo, né? Claro que a gente percebe que, né, há muitos pais que também não conseguem aí lidar com o conteúdo e ensinar os seus filhos, né, a parte escolar, mas tem uma questão também que é a evasão escolar, né, que acontece, que a gente vê que é próprio, né, da negligência, né, desses pais que às vezes assim, vamos deixar mesmo, né? A gente sabe que infelizmente isso acontece e que, de uma certa forma, né, a escola está monitorando, né? No início a gente percebe que também foi difícil para as escolas, né,
está monitorando isso, quem está em dia, quem não está, como é que faz, como é que não faz, qual o prazo, enfim, né? Isso foi muito tumultuado no início, né? Mas agora a gente percebe que a escola tem adotado outras medidas, né? De que até o Conselho Tutelar vai ser informado quanto à questão da evasão escolar, né? Não foi entregue nenhum PET, nenhuma avaliação, então a gente vai informar, né? O Conselho Tutelar vai estar, antes de informar até, né, convidar o responsável por essa criança ou adolescente e, claro, né, não estando presente aí né, nessa reunião o responsável, o Conselho Tutelar e os órgãos de proteção vão ser acionados. Né, mas eu acho que é algo a ser observado também. Né? Claro que, como eu coloquei lá no início, né, a escola ela é o termômetro e a gente até espera que, né, com o retorno das aulas, né, esse termômetro volte a ser ativado, né, mas que né, os órgãos de proteção possam aí, né, receber essas informações precisas para que possam aí, né, encaminhar essas famílias para o sistema de garantia de direito ou para que seja aplicado medidas de proteção, né, a essas crianças e adolescentes, né, para que, né, elas tenham aí, as crianças e adolescentes tenham os seus direitos, né, aí resguardados, né, e adquiridos. Com certeza, eu acho que é muito importante, né, isso que o Marcelo colocou, e principalmente, né, a fala dele do início sobre essa diminuição, né, da aplicação da medida. Nunca houve tão pouco acolhimento. Claro que a gente não quer crianças e adolescentes, né, indo para o abrigo, né, para a instituição, a gente não quer isso, a gente não deseja isso. Porém, a gente sabe que os números, né, de violência, tanto contra crianças e adolescentes, né, violência contra a mulher, tudo isso aumentou muito nesse período da pandemia, sim, né, e as denúncias, eu não sei dizer se diminuíram, né, eu sei que a escola era a porta de entrada para essas denúncias, né, a principal forma, né, de chegar a essas denúncias era através da escola. E com o fechamento da escola, né, isso foi muito preocupante. Será que essas denúncias estão chegando, né? Não sei como aconteceu também para o Conselho Tutelar, né, em relação às visitas, ao acompanhamento das famílias, né? Mas a gente se preocupa muito, né? O que está acontecendo? Porque a gente sabe que a violência não diminuiu, a violência aumentou, sim, né? E tão poucos acolhimentos em 2 anos, né? Quem dera que estivesse tudo bem e que os acolhimentos, né, diminuíram porque não tem violência, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Aliás, tem muitos conselheiros tutelares assistindo a gente. Se alguém puder abrir mão de contar como que está sendo e como que foi, principalmente no ano passado, que era o mais complicado, né? Parece que esse ano as coisas começaram a caminhar agora, depois da vacinação, aí, a andar um pouquinho. Começou a caminhar para uma certa normalidade, porque ainda está tudo muito difícil. Mas se alguém de conselho tutelar, algum conselheiro, conselheira, aí participando e quer contar para a gente como foi, como está sendo, participa aí com a gente. Abre o áudio e vem contar para a gente poder ter essa visão também. Vocês falaram da questão da escola, as pessoas pensam que escola é só para ensinar, né? Português, matemática, não sei o quê. A gente vê muito comentário aí das pessoas falando, não, eu quero que meu filho vá para a escola para aprender português, matemática e tal. É verdade. A escola é um ambiente de tanta importância social, de tanta riqueza social, porque a escola ela é um filtro para tudo. Sim. E aí essa questão agora, a gente teve dificuldade para entrar aqui numa sala de aula online. Então, verdade. Então, desde o meio do ano passado, passando essas dificuldades com sala de aula online. Como se a escola fosse só isso. Essas questões de vulnerabilidade que não chegam mais, que param de chegar, porque aparecia muito na escola, e é muito visível quando o professor, a professora, claro, é uma pessoa atenta para os alunos, é muito visível quando o aluno está passando por uma situação assim, dentro de casa, está sendo agredido, a violência psicológica, fica muito explícito. Eu falo que o papel do professor nesses casos é muito importante, que a gente vê assim,
você tem o hábito de estar com aquela pessoa todo dia, um dia que fica diferente, você nota. Você sabe que tem uma coisa diferente acontecendo. E então isso aí se perdeu nesse tempo também. Muitas vezes, né, o único adulto, né, que às vezes a criança vai confiar é o professor, né, se ele tiver construído um vínculo, né, é o professor que ele vai contar, que vai perceber, né, que ou a criança está mais agressiva, ou está mais introspectiva, né, porque o professor conhece os alunos. Então, realmente, é o professor que observa que tem algo errado, né, como você mesmo disse, se for um professor atento, de onde saem essas denúncias, né? Geralmente é da escola mesmo. Tem aqui mais alguns comentários. A Maria comentou que, na verdade, a resolução de um caso desses é muito complexa, sobretudo pelos diversos fatores que tem que se analisar. Mas o combinado entre as famílias adotantes é uma boa opção, visto que mais difícil seria adotar a todos. Agora, e aí, antes de voltar a palavra para vocês para comentar essa resposta da Maria, pessoal, a palavra-chave é convivência. O pessoal está pedindo de novo a palavra-chave. Passa exatamente por isso que a Maria falou, né? A convivência, né, é sem dúvida o mais importante aí, né, nesse processo, né? Numa família grande, né, numerosa, de 7 irmãos, né, é necessário, sim, né, estabelecer aí esse combinado de convivência, e aí, principalmente, né, neste caso, claro que creio que nos demais casos também isso deva acontecer, né, o vínculo é muito forte, e aí a gente tem que preservar, né, esse vínculo para que, né, os irmãos possam aí crescer e ter aí referência, né, desses irmãos, de onde estão, como estão, né, e para que possam se desenvolver bem. Né? Nesse caso que a gente trouxe para vocês, né, como a Mona Lisa colocou, os mais velhos, né, em determinado momento, eles cuidavam dos mais novos, né, e cuidavam até como pais mesmo, né, sem possibilidade nenhuma de serem aí crianças e adolescentes. Então, quando eles chegam no acolhimento institucional, é o momento deles serem mesmo crianças e adolescentes, né? E não serem pais dos mais novos, né? E mães dos mais novos. Então, assim, foi uma situação que, de certa forma, né, nos trouxe muitas reflexões, né, sobre a questão do acolhimento institucional, né? E claro que também, né, em relação às situações em que as crianças e adolescentes estão expostas, né? Situações, digo, de negligência, de violência, né? Porque, como a Mona Lisa colocou, né, esse caso, o adolescente mais velho estava na sua 4ª institucionalização. E isso, né, se a gente for avaliar, né, por um período aí, né, da idade, aí, ele possivelmente tenha ficado de 4 a 5 anos institucionalizado. Né? Então, é um período muito longo, se a gente for pensar. Né? E também, querendo ou não, sendo revitimizado, né? Aí, na aplicação da medida protetiva, né? Porque ele esteve em diversas instituições. Né? E claro que também em diversas situações de violação de direito, o que, né, trouxe, né, alguns impactos mesmo na vida desse adolescente, que hoje, né, em uma nova família, está podendo, né, construir uma nova história, o que, né, é muito importante para ele, né, lidar com essa nova realidade, mas também lidar com aquilo que o acometeu, né, nos anos aí, iniciais da sua vida. Então, né, a gente, né, pensa que, de fato, passa por aí mesmo, né, por essa colocação da Maria, que é né, por esse convívio, né, apesar de ser uma família extensa, né, e claro, né, que, como a Maria colocou, né, no caso que ela trouxe, são 6 irmãos, mas que foram aí, né, separados, mas aí que mantêm o convívio. É claro que a gente sabe que, né, hoje são raros os casos em que as famílias cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção têm essa disponibilidade de adotar 6
né, crianças e adolescentes, é um grupo de 6 irmãos. Mas, né, se isso não é possível, né, sendo como última medida, né, claro que aí sim, né, penso que a promotoria, né, o Ministério Público, né, e o próprio juiz permita, né, esse desmembramento do grupo né, de irmãos, claro que sim, ressalvando, né, esse convívio, né, que é o mais importante, né, sempre muito importante, né, como está no estatuto, né, não romper esse vínculo, né, entre os irmãos, tendo em vista, né, que estão aí, como nesse caso, já há muitos anos juntos. Né? Será que alguém quer fazer mais algum comentário a respeito da pergunta? Porque aí eu gostaria de pontuar também, né, qual estratégia que a gente adotou. Isso aí. Importante. Vou passar mais alguns comentários aqui, e aí eu volto para vocês, que eu estou curioso também para saber o que foi, quais foram os procedimentos. Tá bom. O Rodrigo falou o seguinte: está dando parabéns aos palestrantes por trazerem para nós um pouco de suas vivências profissionais, trabalho em harmonia, valorizando o trabalho em equipe, potencializando as habilidades individuais e principalmente a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, respeitando a subjetividade de cada um. Obrigada. Muito obrigado. A Maria falou que no conselho, né, os casos aumentaram consideravelmente, parece. A rede, eles têm trabalhado sem furos. Na sede dela, eles não deixaram a linha de frente. Houve um aumento considerável nas denúncias, sobretudo agressão, fuga e abuso sexual. A Chamadar falando que o vínculo entre professor e aluno é muito forte, e a Maria complementando, que é professor, o porteiro, a merendeira, os próprios colegas. Às vezes a gente fala do professor, né? Mas é a comunidade ali dentro da escola inteira, todo mundo, pessoal. Tem muito aluno que tem relacionamento assim, de muita amizade com as bibliotecários, que é muito interessante. Verdade. É todo mundo. Quanto o pessoal da escola, muitas das vezes, é até uma situação interessante. Com o pessoal da escola acompanha até, né, assim, as situações de violação de direito que acontecem, né, com aquela criança ou adolescente. Né? Então, muitas vezes a criança chega num dia, conta uma coisa, né, no outro dia, contra outra situação, e aí, assim, aquele profissional que está ali, né, como colocado, seja merendeira, né, bibliotecário, professor, como ele vai acompanhando também a evolução dessa violação de direito. E o quanto é importante, né, que essa informação, né, ela não seja retida, que ela seja né, encaminhada aos órgãos de proteção, né, para que os órgãos de proteção possam tomar, né, as melhores medidas, né, para que seja garantido o direito dessa criança, né, para que a criança, muitas das vezes, né, não sofra, né, tanto com o impacto, né, das violações de direito. A gente sabe que, né, há aí violações que são, né, que vão aí, de fato, impactar muito no desenvolvimento dessa criança. Mas tem, né, claro que ao chegar na instituição, né, o trabalho visa promover a elaboração disso que foi vivenciado, né? O que a gente vem desenvolvendo com os meninos que chegam, de fato, é essa elaboração, é ressignificar isso, né? Que muitas das vezes trouxe um sofrimento, né, imenso para essa criança ou adolescente. Inclusive, né, só para comentar essa fala né, que o Samuel leu aí de alguma participante, não sei se foi de uma professora, mas que fala, né, que outros profissionais da escola, né, têm essa importância, e isso é verdade. A gente, né, vê os nossos meninos, né, comentando, ela é cozinheira lá da escola. Inclusive, às vezes, quando os meninos chegam, né, para o acolhimento, muitos profissionais das escolas que eles estudavam, né, antes de ir para o acolhimento, eles ligam para saber notícia, né, porque ficaram sabendo, olha, eu fiquei sabendo que ele está aí, eu só queria saber que ele está bem, dá um abraço, fala que é a tia, né, da cozinha que gostava muito dele, né, perguntam, inclusive, se podem visitar, então é muito bacana esse carinho, né, é real isso.
Inclusive, um desses meninos que foi acolhido no ano passado, né, ele é o de 11 anos, né, que a gente fala que foi o mais valente aí desse grupo de 7 irmãos, porque eles participavam de um projeto que eles ficavam lá, era o de 11 e os mais novinhos, até o momento de ir para a escola. Então, era um projeto que cuidava deles mesmo, dava almoço, café da manhã e preparava eles para a escola. E ele começou a contar, né, para uma irmã que trabalhava lá, ele começou a contar para essa irmã de caridade tudo que acontecia na casa dele, todo o sofrimento, e eles não queriam nem voltar para casa mais. Então, quando ele confiou nela e começou a contar, né, ele teve essa confiança, até os mais novinhos começaram a contar também, e eles não queriam mais ir embora do projeto, eles pediam muito para ela para poder ficarem lá. E essa pessoa teve um ato de muita coragem, né, de procurar os órgãos responsáveis, né, e pedir ajuda, né, procurar saber na escola também o que eles estavam percebendo desse grupo de irmãos, e foi aí que tudo começou. Então, é um ato de coragem mesmo, né, de professor, ou dessas pessoas que denunciam, que vão atrás do direito, né, das crianças. Aqui tem mais um comentário. Quem tinha comentado essa questão do professor, do porteiro, a merendeira, foi a Maria. Eu acredito que ela trabalha no Conselho Tutelar, que ela também falou a questão do conselho. Ah, sim. Sim, sim. Tem um outro comentário aqui da Elizabeth, que ela falou que lá no estado dela, em São Paulo, pelo menos na escola que ela trabalha, foram encaminhados vários alunos ao Conselho Tutelar pelo fato do total abandono dos pais com relação à vida escolar dos filhos. Que tem aluno que chegou aos 6 anos sem ser alfabetizado e que nada, que a criança ficou negligenciada por 5 anos. Só foi descobrir a negligência a hora que completou os 6 anos. Nossa. A Chamadar falou que tem muitas vezes a criança passa mais tempo na escola ou na creche do que com a própria família. Uhum. Dúvida que é sobre a lista de presença, eu já vou esclarecer. Heloísa, não está chegando e-mail de confirmação da lista de presença, às vezes, porque como já é a sexta lista de presença que você assina agora, o próprio sistema do Google e o e-mail para de enviar para o sistema não achar que é spam, que é aquele monte de mensagem repetida. Então é por isso que você não está recebendo. Mas se você preenche o formulário e aparece lá enviado, é porque deu certo. E a palavra-chave para quem vai assinar a lista de presença agora, lembrando, a palavra-chave é convivência. Último comentário que eu vou ler, e aí eu vou passar para vocês esclarecerem também para a gente o caso. Uhum. O comentário da Maria, ela falou que tem um casal de irmãos em que a irmã é mais velha, já está fazendo 17. O menor, contando com 13 anos. Como surgiu uma irmã paterna da irmã, ela irá ficar com essa irmã, ao mesmo tempo inserida no menor aprendiz e concluindo o ensino médio. E assim contamos com a possibilidade de que ela venha futuramente acolher o irmão. Então ela vai ficar com uma irmã mais velha dela, e o outro irmão, por enquanto, vai ficar esperando para ser acolhido futuramente. Que ela espera que essa irmã acolha. Muito bem, eu vou passar para você, Mona Lisa, para você contar. Marcelo, fica à vontade para contar para a gente, nós estamos chegando ao finalzinho, e o pessoal está curioso para saber também. Tá bom. Ótimo. Então, né, como a gente já falou, né, era um grupo grande, né, 7 irmãos, né, e como foi dito aí em um comentário, talvez encaminhá-los para uma única família seria muito preocupante, porque eles já vinham, né, desse último acolhimento dos guardiões, né, os guardiões que pegaram a guarda deles, acolheu os 7 ao mesmo tempo, e infelizmente, né, teve um insucesso muito grande, e eles foram expostos a todos os tipos de violência, né, inclusive passaram por situações até de serem explorados, né, como forma de garantia, né, do sustento da família. Então,
essa ideia a gente pensou, claro, né, que pessoas que estão habilitadas, né, a gente pensa que não vai submeter, que não iria submetê-los a isso novamente. Porém, são 7, né, 7 irmãos. A gente sabe que criar um filho hoje é muito difícil, né? E pegar 7 crianças e adolescentes, né, que não estão acostumadas com o convívio, né, da família, cada um com sua personalidade, né, as idades muito diferenciadas, né? Tinha uma que ia fazer 1 aninho e um com quase 15 anos. Então, apesar de até surgir algum interesse, parece que teve uma pretendente que até falou nisso, né, em assumir os 7, nós pensávamos que não era uma estratégia viável. Então, o que a gente pensou, né, uma forma que contemplasse todos desse grupo, foi a adoção de forma a dividi-los, né, em grupos de irmãos. Então, nós tivemos essa ideia de dividi-los para que nenhum fosse sozinho, né, para que todos fossem junto com algum, e também isso ajudaria para que os mais velhos fossem também inseridos nessas adoções. Porque, por exemplo, aqui em Divinópolis não há, no cadastro de adoção, pelo menos até a última vez que eu olhei, não tem acima de 10 anos, né, para meninos. Acho que para meninas pode ter algum cadastro até 10 anos. E então esses mais velhos que estavam com a gente, né, na nossa instituição, ficariam prejudicados. Então, a forma que a gente encontrou, né, junto ao pessoal do psicossocial, como também as técnicas da outra casa, né, de acolhimento, né, a gente se reuniu e decidimos por isso. E aí, apareceu, né, alguns interessados, né, que estavam se habilitando, inclusive, algum casal que já estava habilitado, do município e também de um município próximo aqui, né, a Divinópolis, e com esse acordo, né, a gente propôs, né, que os vínculos teriam que ser mantidos, né, na verdade a gente pediu, né, que isso acontecesse, para que eles não perdessem esse contato, que para eles é muito importante. Então, foi assim que aconteceu, a gente dividiu, né, um mais velho com um mais novo, e acabou que as famílias se organizaram para recebê-los e para manter esse contato, né, inclusive eles até criaram um grupo onde eles conversam, mandam fotos, né, e todos saíram da instituição no mesmo final de semana, né, iniciaram a aproximação mais ou menos no mesmo tempo, e todos saíram no mesmo final de semana, né, quando a guarda foi entregue aos familiares. Então, foi um de 13 anos com uma menininha de 6, né, a mais novinha junto com outro irmãozinho e um mais velho, e dois dos meninos, um de 11 com o outro de 3 anos, se eu não me engano, né, muito menino para falar, foram para outro casal. E a gente, né, até o momento teve sucesso com essa adoção, eles conseguiram se organizar para manter o vínculo, né, e foi a forma que a gente encontrou, que foi realmente muito complexa, né, como algumas pessoas colocaram, foi muito difícil pensar numa estratégia, mas a gente chegou a essa solução e, graças a Deus, né, foi uma solução viável. Sim, sim. Às vezes parar para pensar na solução é complicado demais. Eu, no lugar de vocês, sinceramente, teria muita dificuldade mesmo. O pessoal está até comentando aqui, parabenizando o trabalho de vocês, de ter essa atenção, sabe, essa preocupação assim, em fazer funcionar para o bem-estar dessas crianças e desses adolescentes. E para a gente encerrar, eu já tenho até a Maria falando que está emocionada, que entende que com essas ações vale a pena promover a proteção dessas crianças e adolescentes. Verdade, Maria? É isso aí, Maria. Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais de vocês, para a gente caminhar para o nosso encerramento. Não vou tomar demais o tempo de vocês, não. Já deu o horário do nosso encerramento. Eu estou, assim, segurando um pouquinho, porque a gente teve um problema no começo,
Mas, sim. considerações finais de vocês, fiquem à vontade, por favor. Bom, nós gostaríamos, né, de agradecer a presença de todos, né, agradecer né, ao Anderson, agradecer ao pessoal do grupo Oicumene, né, agradecer a você, Samuel, agradecer ao pessoal do Acolher, né, pessoal da FSJ, né, que né, nos fizeram esse convite, né, para falar um pouquinho, né, sobre o nosso dia a dia, né, sobre o nosso trabalho, né, que né, hoje muito importante aí na proteção e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? É claro que, né, como a gente colocou, né, eu e Mona Lisa na nossa explanação, que, né, tendo conhecimento, né, aí de alguma situação de violação de direito, né, ou, né, se tem aí acontecendo alguma situação próxima de você, né, que faça sim, né, essa denúncia, procure os órgãos de proteção, né, porque são muito importantes, né, para garantir os direitos das crianças e adolescentes, né, como nós colocamos, né, novamente. Há muitas crianças aí, né, que estão sofrendo violação de direito, né, e que, claro que os órgãos de proteção às vezes não estão sabendo, né, não têm esse conhecimento, né, e aí essas crianças, né, podem aí ter, né, ou sofrer impactos significativos do seu desenvolvimento devido a essas situações que estão vivenciando, como eu coloquei, né? Então, né, quero deixar aí para vocês, né, esse recado, quero agradecer, né, mais uma vez e, né, estamos à disposição, né, eu estou à disposição, eu creio que Mona Lisa também, né, para a gente poder conversar, né, e caso tenha alguma questão relativa, né, ao acolhimento institucional, né, que não foi abordada, né, estamos à disposição. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, né, e uma boa tarde para todo mundo. Bom, também quero aproveitar, né, para agradecer pelo convite, né, para poder participar hoje aqui com vocês. Para a gente também é um crescimento muito grande poder compartilhar essas vivências, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra, né, estar aqui. E é isso, né? Queria deixar para vocês, né, essa mensagem, né, de como a gente conseguiu, né, se reinventar nesse período da pandemia e, né, e dizer que os olhares devem estar atentos mesmo às violências, né? Eu não quis aqui de forma alguma, apesar de ressaltar, né, as vitórias, o êxito que a gente teve em algumas situações, mas a instituição não é o melhor lugar, né, para se estar, é um lugar de passagem, né, e o que a gente quer é que essas crianças ou retornem para suas famílias, né, se elas conseguirem, né, se reorganizarem, ou que elas encontrem novas famílias. Então, o que a gente quer é isso, mas que nenhuma criança, né, seja exposta a situações de violência e que, se for, né, que isso seja denunciado e que as medidas, né, cabíveis sejam tomadas para que isso não continue, né? Como foi falado, as denúncias não diminuíram, né? Algumas conselheiras colocaram que, pelo contrário, aumentou. Então, o que será que está acontecendo, né? Que não tem chegado ao acolhimento. Então, é isso, né? Que todos tenham um olhar atento às crianças e adolescentes para que essa violência não continue. E é isso, mais uma vez, né? Obrigada e ótima tarde para vocês. Obrigada pelas participações, pelos comentários. Nós é que agradecemos. Eu vou passar a palavra para a Lucrécia agradecer em nome do Grupo de Apoio à Adoção Oicumene, que é o idealizador do curso. Nós da Escola do Legislativo somos parceiros, a gente entra para ajudar a executar, mas quem criou, quem idealizou foi o Grupo de Apoio à Adoção Oicumene. Lucrécia, fica à vontade. Gente, eu fiquei assim, meio emocionada, que eu sou do coração mole. É um trabalho muito bonito, né, de vocês, e nós só temos a agradecer por tudo que vocês estão fazendo pelas crianças, um trabalho muito bonito. Nós só temos a agradecer. Gratidão. Obrigada. Obrigado.
Bom, vou chamar a Patrícia para fazer nosso agradecimento em nome da Escola do Legislativo. A Patrícia está a semana toda com a gente no curso, só que ela fica, ela é a nossa apertadora de botão, ela fica liberando o pessoal para... Mas hoje a gente deixou o pessoal entrar livremente, sem precisar do filtro, né, do filtro humano, e a Patrícia está nos ajudando aqui com os comentários, trazendo meus lembretes aqui, porque eu sempre esqueço das palavras-chave, da lista de presença. Patrícia, faz o encerramento para a gente. Queria agradecer a todo mundo, né? Foram ótimas as palavras de você, Monalisa, Marcelo. Tá com eco. Mas, assim, queria agradecer também ao pessoal que está nos acompanhando, né? Porque, apesar dos problemas, ontem também a gente não conseguiu fazer a nossa transmissão. Inclusive, né, já um amigo nosso já respondeu, já mandou mensagem aqui para a gente que a gente continua sem internet na Câmara. Então, amanhã a gente vai continuar de casa, né, para não perdermos, né, essas palestras e para a gente poder levar essas aulas, né, de qualidade para todo mundo. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente também. E a palavra-chave é convivência, e o Samuel já abriu a lista de presença, então não deixem de assistir e preencher a lista. E para quem perdeu, essas palestras vão estar todas disponíveis no YouTube da escola, do Legislativo. Então, o YouTube é www.youtube.com/elegesdiv. Então, não deixem de nos prestigiar também no YouTube. Bacana. Ótimo. Marcelo, Monalisa, muito obrigado por ceder um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar esse curso legislativo. Para nós, uma felicidade muito grande ter vocês aqui. Espero que possam voltar outras vezes. A gente anota no caderninho todo mundo que participou de alguma ação com a gente, de alguma palestra, porque sempre que a gente precisa, a gente corre atrás de quem foi nosso parceiro. Pode chamar, né? Estamos à disposição, viu? Se precisarem, né, esclarecer dúvidas ou né, se quiserem uma nova conversa, a gente está à disposição, sim, para levar um pouquinho da nossa prática, né, para vocês. E nós também, lá, a Escola Legislativa aqui tem uma estrutura pequena, mas tem aí um auditório pequeno, tal. Quando vocês precisarem de alguma coisa da nossa estrutura, que a gente possa auxiliar vocês também, contem com a gente que a gente está à disposição. Obrigado. Tá bom, muito obrigada. Nós que agradecemos. Pessoal, encerramos por hoje. Muito obrigado a todo mundo. Amanhã, 13 horas, a gente volta. Boa noite para vocês, bom descanso para todos. E até lá. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.